não é? Que trabalhava há muitos anos numa empresa top, profissional de top, mora lá na Califórnia, naquele vale importante, não é? Palo Alto, e atendo pelo Skype. E ela, depois se desligou da empresa, enfim, foi desligada, não esperava, queria até se desligar, mas não prestou atenção e foi desligada. Ela ficou tão sentida que, no primeiro momento, a questão da carreira, que é importantíssima para ela, não tenho a menor dúvida, está colocada lá num dos últimos lugares. Não é? É a escolha dela hoje? Ok. A gente só precisa ter certeza se não é uma escolha sentida, se é uma escolha efetiva dentro do conjunto de valores, para a gente poder traçar um plano para adiante, calcado não nas dores, mas nas possibilidades que essa nova situação está trazendo. Então, o convite que eu faço a vocês nessa priorização, quando forem fazer isso com sossego, não é? É isso. Façam de 2 em 2, chequem a valorização que vocês estão dando. Por quê? Porque depois é importante que vocês também possam verificar, já que a carreira, por exemplo, para essas pessoas que você descreveu, que às vezes não estão nem ligadas e ficam lá na delas fazendo o mesmo carimbo toda uma vida, para elas talvez carreira seja o último lugar. Elas estão tirando prazer da vida de outras possibilidades, e aquilo a satisfaz. Então, a contribuição que ela quer dar à organização que ela está, não é na liderança. Talvez seja fazer bem o processinho que ela é responsável. Você quer contribuir com a sua carreira na liderança da organização onde você está, nas estratégias e planos, na relação com clientes, com a sociedade, obtendo informações e tratando e produzindo conhecimento, na gestão das pessoas, na gestão dos processos ou medindo resultados? Onde você quer, com essa localização, com essas possibilidades de ocupação que você imaginou, quer estar contribuindo? Porque, na verdade, quando a gente vai oferecer ou procurar sair do lugar onde está para outro lugar, é preciso que a gente tenha clareza do que a gente vai produzir para quem. Que benefícios à sociedade nós estamos gerando, na linha do que o senhor estava trazendo, de que a gente tem que dar uma contribuição no contexto em que a gente está vivendo, usando a carreira que a gente escolhe abraçar. Não é? Então, essa reflexão também é importante, ela ajuda a ampliar o autoconhecimento. Há várias formas de você ampliar o autoconhecimento. Aqui a gente não consegue mostrar todas. Depois, se o Fernando e o Bittencourt entenderem que esse tipo de conversa aqui interessa, a gente pode ir pensando outras possibilidades mais específicas que possam ajudar as pessoas que estiverem interessadas, não é? A minha pergunta é, avaliando a vida específica e a carreira dentro dela, te levaria a confirmar aquele objetivo lá atrás que você disse que queria mudar, depois de avaliar dentro da vida como um todo e da contribuição que você dá para a sua organização, o teu objetivo de mudança continua o mesmo? Ou você acha que deve ajustar? Esta reflexão requer um certo tempo, requer informação, mas, de qualquer forma, é uma pergunta que eu quero deixar para vocês, não é? E contando, para fazer essa mudança, contando com que recursos? Que recursos existem no ambiente? Na tua forma de agir e reagir diante da vida, o que você pode aproveitar disso para alavancar essa mudança que você quer produzir? Que capacidades, habilidades, enfim, talentos você tem que possam alavancar isso? Que crenças e valores você porta? Valores são muito importantes, porque são os critérios que a gente usa para decidir fazer ou não fazer as coisas. Você conhece bem quais são os seus valores ligados ao trabalho? Que valores são esses para você ter certeza? Muita gente, dinheiro. Não, nem para todo mundo não é dinheiro, não é igual e a escala é diferente. Elejam os 5 valores mais importantes que ajudem vocês a tomar decisão sobre se esse caminho que vocês estão escolhendo, esse objetivo, faz sentido ou não faz sentido. Há muitas crenças limitantes, tipo, não sou capaz, não vou poder, não sair de uma família que não tem essa tradição, então eu não consigo.
Então, descubram também quais são as crenças que vocês têm limitantes que impedem vocês de chegarem nos lugares que vocês podem. Eu tenho certeza que todos podem chegar nos lugares que estão escolhendo chegar, não é? Que identidade, mudanças na sua identidade vai acontecer? Por exemplo, até na forma de você ser chamado. Na escola de comunicação, eu sou Fátima Fernandes. E daí adiante, eu passei a ser Fátima Fernandes mesmo, para mim mesma, porque antigamente, na escola de engenharia, eu era chamada como Fátima Sobral. Aqui no clube ainda me chamam, porque eu entrei para cá, Petit. Mas isso faz diferença de ser chamado Fátima Fernandes ou Fátima Sobral. É a mesma pessoa, Fátima Sobral Fernandes. Mas o ambiente passa a te reconhecer com uma outra identidade, com outro nome, com outra forma. Então, como é que você quer ser chamado? Com que identidade você quer ser percebido? A que grupos você quer se afiliar? Com quem você precisa almoçar? Ou tomar chopp no final do dia, happy hour? Para poder construir as suas mudanças, para trocar experiências, para conseguir vislumbrar, de fato, as suas oportunidades. Que legados vocês vão deixar, já deixaram e podem aproveitar para fazer as mudanças que querem fazer, e que outros vão deixar? Essas perguntas todas são muito importantes para reconhecer os recursos e, sobretudo, para verificar se você sabe o que fazer com esses recursos que você porta. Porque não importa quantos recursos você tem, veja só, ele tem milhões de escadas aqui, não consegue olhar por detrás do muro, porque não sabe usar as escadas que tem, não sabe usar os recursos que tem. Então, para além de identificar esses recursos, aprendam a usá-los, não é? Isso já é um enorme esforço de mudar a perspectiva de olhar o presente, não é? Incorporar isso na vida como valor, se observar a cada dia para ver se não está escorregando na forma de perceber a anterior, identificar todo dia os seus novos recursos disponíveis, perceber se está usando da melhor forma possível, se ele está te deixando olhar para trás, para além do muro, não é? Então, a gente está convidando a ressignificar o que é tempo de mudança, é o presente, a ressignificar os sentimentos dos diante delas, não ficar só agarrado aos sentimentos negativos, mas também perceber as coisas positivas que ela traz, não é? Avaliar oportunidades e recursos, né? Convidar para se responsabilizar pelo desenvolvimento da própria carreira. E como fazer tudo isso? Bem, aprendendo a aprender o tempo inteiro para não ser sucateado com a técnica, com o processo, e etc. e tal. Porque nós não precisamos ficar agarrados às nossas experiências, não é? A gente pode ter uma atitude proativa de aproveitá-las, mas sair delas, não é? Se a gente se prende ao preto e branco, a gente nunca vai ver as cores que podem estar presentes no quadro. E esse convite, que vocês não se prendam, não no sentido de falta de vínculo, não é? Mas não se agarrem defensivamente, sempre se observem nesse aspecto. E o que é que se pode aprender? Não é? Aprender a escolher o sentido e a velocidade da mudança, porque isso é outra coisa. Não tem que ser correndo e não tem que ser num único sentido. A gente está numa certa direção, mas não basta a direção, eu tenho que saber o sentido. Se eu estou nessa direção aqui, nessa inclinação, se eu seguir para lá, eu chego na porta. Mas se eu quero chegar na porta com um objetivo e andar no sentido contrário, eu não vou chegar na porta nunca. É preciso, não basta a direção, como a Clarice Lispector, que eu amo, diz, não é? Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Ok, mas para além da direção, os engenheiros bem sabem disso, também tem o sentido, não é? Para que sentido nessa direção eu estou caminhando? E vá no seu vagar. Porque tem uma música que eu gosto, não sou boa cantora, mas é assim, ando devagar porque eu tenho pressa. Né? Essa música eu acho linda, porque assim, se eu tenho pressa, é melhor que eu ande devagar, que eu me planeje, que eu me organize, que eu tenha no meu cesto, na minha bagagem, na minha mochila de caminho, todas as ferramentas que eu preciso, porque se der alguma encrenca, eu tenho como resolver, não é? E às vezes esse início, às vezes a gente se afoba, quer sair logo daquela situação de dúvida e puf, escolhe uma alternativa sem refletir o suficiente. E isso faz com que a gente, às vezes, não faça a melhor escolha.
Problema? Não, foi o que você pôde fazer. Então, siga. Ok, vale. Mas é que hoje eu estava reparando, justamente hoje, quando eu estava indo para a PUC, que os ônibus aqui no Rio de Janeiro, eles andam com soco, eles andam com muita velocidade e andam devagar. Porque eles aceleram e param em cima. Enquanto em outros lugares mais civilizados, como Rondônia, mais civilizados que o Rio, como Rondônia ou qualquer outro lugar que eu estive, por exemplo, longe da capital, eles acompanham, e nos Estados Unidos mesmo, você acompanha o ritmo do fluxo da velocidade. Eles travam toda hora e arrancam, travam e arrancam, eu chamo já de Academia da Terceira Idade, os ônibus que vão lá para a PUC, o 410 e o ônibus do metrô. Então, o que mais a gente pode aprender para gerenciar a nossa carreira? Discernir o que quer, o que pode, o que deve fazer. Não pensem que essas coisas estão sempre juntas. Em raros momentos da vida elas se juntam. Às vezes a gente quer, não pode, quer, não deve, deve, mas não quer. Não é? Então, procurar discernir, desenvolver várias inteligências que todas nós portamos, e às vezes a gente fica só usando uma, a gente tem outras, não é? Gerenciar nosso emocional, querer fazer o que é preciso ser feito, aprender a gostar do que faz, não é? Melhorar a qualidade da decisão, e isso tudo para poder fazer boas escolhas estratégicas, não é? Uma dica para melhorar o processo de decisão, até já falei para vocês, né? Querem realizar alguma coisa. Ao realizar, o que você ganha, o que você perde. Se você não realizar, o que você ganha e o que você perde. Isto aqui é muito interessante ser feito por escrito, porque quando a gente faz mentalmente, a cabeça dá voltinhas e nos engana. Deixe lá o papelzinho e vai escrevendo durante um tempo, amadurecendo sua ideia. Toda hora vem mais um insight para você acrescenta em cada um desses quadrantes, para depois avaliar com calma o quadro como um todo. Essa ferramenta é simples, mas é muito poderosa para tomar qualquer tipo de decisão. Eu já atendi um casal com questões para separação, né, em que isso foi usado. E foi super rápido o processo deles entenderem o que é que eles estavam vivendo. Às vezes a gente está brigando com o outro, que é o que a gente pode fazer, mas, na verdade, a questão não é aquela. Quando você para olhar o que vai perder, não é? E que não vai ganhar nada se aquilo acontecer, você diz, epa, talvez haja outras possibilidades de solução. Isso aqui é interessante para tomar a decisão e para ajudar a gerar novas alternativas que a gente não estava vendo antes quando não fazia essa avaliação. Então, isso é uma dica para vocês, não é? Escolhendo bem, não é? Fazer seu plano. E, ao fazer o plano, eu também trouxe um outro presentinho para vocês, depois de colherem todas as informações, conhecerem bastante e forem traçar o plano de vocês, não é? Esse questionário de autofeedback, ele é bem interessante, porque ele pede que você escreva o seu nome, é uma análise estratégica de você mesmo, né? Então, como você gosta de ser chamado? Porque às vezes as pessoas chamam a gente de um jeito que a gente não gosta, não é? Então, assim, como gostam de ser chamados? Qual é a frase que te identificaria, não é? Que livro faz sentido na sua vida? Que filme trouxe um grande aprendizado no seu processo evolutivo, não é? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos de melhoria? Todos temos. Acolha-os com carinho. Quais são as suas crenças fortalecedoras e quais são as crenças que te limitam? Quais são as suas oportunidades internas e externas? Quais são os seus fatores limitadores? Se você morresse hoje, qual seria o seu epitáfio? Já imaginaram? Já se experimentaram escrever o seu epitáfio? Eu já escrevi o meu. Hein? Aqui jaz, Fátima Sobral Fernandes, pontinhos, né? Se você morrer daqui a 50 anos, eu quero morrer daqui a 60. Qual será o meu epitáfio? O que será que eu poderei construir adicionalmente ao que eu já pude contar de legado até aqui? Quais são as minhas ameaças? Qual o meu grande aprendizado ao fazer esse autofeedback?
Qual a tarefa para colocar em prática, para aprender, não é? O que precisa acontecer efetivamente na prática para saber que alcancei o resultado desse aprendizado? O que as pessoas pensam e sentem em relação a mim ao me ver pela primeira vez? O que você imagina que elas pensam, não é? Você também pode perguntar para as pessoas, para as que você confia que serão sinceras para você. Como você gostaria de ser visto? É como você está sendo visto, não é? Essas perguntas ajudam você a traçar um plano, porque daqui sai um monte de coisas para melhorar, para fazer, para aprender, enfim. E aí eu acho que assim, faz um belo resumo do que a gente veio falando ao longo do encontro, dessa conversa, para ficar para vocês refletirem sempre que quiserem, não é? Bem, e aí como é que a gente sabe, né? Como é que a gente aprende tudo isso assim? A gente pode aprender sozinho, não é? É o que eu estou buscando compartilhar com vocês, oferecendo algumas ferramentas para que vocês possam fazer isso sozinho. E a gente pode fazer isso assistido, não é? Individualmente ou coletivamente. Como? Através desses processos, um processo de coaching. Ele começa muito, já começou muito nessa vez. É só Aí o coach vai lá buscando construir o seu plano, né? Ele é que implementa. O coach fica assistindo.